número de mortes no trânsito de Manaus reduziu no primeiro semestre do ano, se comparado com o mesmo período do ano passado. Mas a imprudência de motoristas e pedestres ainda é um desafio para as autoridades de trânsito. Só este ano, 123 pessoas já morreram vítimas do abuso e falta de educação no trânsito aqui da capital. Avenida Torquato Tapajós, zona norte de Manaus. No local, o tráfego é intenso. Os carros passam em alta velocidade. E em meio a esse movimento todo, atravessar a rua se torna um desafio. Além de redobrar a atenção, o pedestre precisa ter paciência. Eu acho que precisa de um sinal, né, aqui, pra gente atravessar, porque tem dia que a gente não consegue, fica muito difícil a gente atravessar. Na avenida não há faixas de segurança nem redutores de velocidade. Falta de sinalização que aumenta o risco de acidentes. Segundo o Manaus Trans, neste ano, 13 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito só na Torquato Tapajós. Foi neste ponto que uma adolescente de 14 anos e o irmão dela de 8 ficaram gravemente feridos em um acidente na manhã desta segunda-feira. Segundo testemunhas, as crianças tentavam atravessar a via quando foram atingidas por um carro em alta velocidade. Fica muito difícil por causa só tem uma sinalização ali na frente para os carros pararem e ali é direto, a passagem é direto. Aí já teve muitos acidentes aqui. De fato, a Torquato Tapajós é uma das vias de Manaus que tem um índice de acidentalidade fatal em destaque. Já existe um entendimento entre o Manaus Trans e o Detran para que essa via tenha um tratamento melhorado. No que diz respeito à competência do Manaus Trans, no trecho da via que o Manaus Trans tem competência sobre ele, já existe a fiscalização eletrônica. Nós temos também sinalização ao longo da via no que compete à Prefeitura. Segundo o Manaus Trans, a maioria dos acidentes de trânsito é causada por imprudência de motoristas, mas também de pedestres. De janeiro a julho de 2012, foram registradas 146 mortes no trânsito na capital. No mesmo período deste ano, foram 123, uma redução de quase 16%. Entre os condutores de veículos, o principal problema são o excesso de velocidade e embriaguez ao volante. Já entre os pedestres, o comportamento inadequado em vias movimentadas muitas vezes se torna fatal. Nós temos ali na própria Djalma Batista, nós temos travessia em passarela, onde o pedestre, para ele utilizar a passarela, a gente tem que colocar ao longo da via gradil para que ele seja direcionado a um local mais seguro de travessia. Então esse é um momento que a gente precisa fazer uma reflexão, tanto o motorista no que diz respeito ao excesso de velocidade e também para o pedestre a questão da forma de travessia. E flagrantes desse mau comportamento dos pedestres não faltam. Na Avenida André Araújo, zona centro-sul, por exemplo, mesmo próximo a uma passarela, os pedestres preferem atravessar entre os carros. Eu estou apressada, estou com pressa, meu filho tem prova hoje. E só ele e o neném, eu deixei ele até ali merendando, vou atravessar aqui no banco e volto rapidinho.